Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre o polêmico projeto da Escola Sem Partido. Diego, professor Paulo, quando o professor Paulo diz da família, do segundo bloco, Diego, você faz um gancho com relação à discussão do papel da família. A gente não está discutindo o tema Escola Sem Partido porque os pais estão ausentes à escola, porque a gente está vivendo um momento, um turbilhão, né, de emoções, inclusive, na questão política. E porque a gente está precisando de rever o papel da escola, é isso que o Paulo coloca. A gente está... Porque, Diego, a família... Eu acho assim, se a família não vai à escola, se o sujeito não sabe o nome do professor de português dele... É evidente. A situação educacional que tem chegado não só no Brasil, mas em muitos outros países da América Latina, é precisamente por uma ausência dos pais de família no processo educativo que se dá na sala de aula, na escola. E isto tem gerado também que, em muitas ocasiões, a própria escola coloque, se feche, digamos, a intervenção dos pais. O professor colocou aqui que o pai de família tinha a possibilidade de produzir modificações no currículo que acontece na sala de aula. Isto é falso. Isto é falso, não é? Não existe, na verdade, este processo através do qual o pai de família organizado possa chegar e fazer isso, porque encontra muitas travas. Eu participo de uma associação de pais de família, Associação Cidadã, Rede Cidadã de Pais de Família, e as queixas que chegam para nós da falta de ouvidos dos pais ao respeito das intervenções que eles querem ter na escola para participar do processo educativo de seus filhos, são muitos. A escola se acostumou, em algumas ocasiões, a fechar essa possibilidade de diálogo com os pais. E hoje está havendo um espaço para recuperar. A própria discussão da escola sem partido me parece que está gerando esta reconquista do espaço público que se dá na escola por parte dos pais de família. E eu pergunto, professor, o senhor parece falar da escola aqui como o principal protagonista e o único protagonista, o mais relevante protagonista da formação do ser humano. Isto é falso. É a família. E a família, que não é só pai e mãe, que está inserida em uma sociedade que tem vínculos, um tecido social grande, que precisamente tem uma série de valores, de série de princípios, de série de interesses que transmite para os filhos. Evidentemente que os filhos chegam num momento em que podem criticar, abraçar ou não aquilo que recebem na família. Hoje no Brasil a gente inclusive discute que família é essa, nesse estatuto da família e tudo mais. Assim é. Né? Olha, eu não posso acreditar no que ele está falando, porque é desconhecer a realidade sociológica do mundo moderno. E eu acho que a escola está carente da família também. A escola é o espaço principal de socialização das crianças e adolescentes, sim. É a escola o lugar onde as crianças e adolescentes devem aprender, se não aprendem, devem aprender a viver em sociedade, a respeitar o bem comum. A escola é uma micro-sociedade. A família, ela não consegue, de fato, criar a moral cívica que é necessário para viver em sociedade. Professor, desculpa, a moral familiar é uma moral ou religiosa ou é uma moral da tradição familiar, dos grupos a qual aquela família pertence. A moral cívica é uma função do mundo escolar. Onde a gente deve aprender que os bens públicos devem ser organizados por moral laica? É na escola, porque ela é um patrimônio público. Mesmo a escola privada, ela é regida por ordens públicas de organização. Por mais que a escola privada tenha intenções que lhe são próprias, e a lei permite que assim seja, haverá sempre um fim público, mesmo na escola privada. Então, a criança ela vai aprender os códigos do mundo social quando ela entra na escola. Ela vai entender que o adulto que está ali, o professor, o diretor, a moça que faz a limpeza, a moça da cantina, representam o mundo social, onde ela deve estabelecer uma ordem, uma organização, uma referência a esse mundo. A família, muitas vezes, eu digo isso que eu fui professor muitos e muitos anos, pretende da escola que o filho siga uma carreira de prestígio. Nada contra, é claro que a escola serve para isso. A escola serve para tornar que os indivíduos se diferenciem entre si, né? Nas carreiras escolares, nas competências, nas suas vocações. Ok, mas essa função ela não é maior
não é a maior função da escola. A função maior da escola é preparar para o bem comum, é preparar que todos convivem em sociedade. E quem diz isso são teóricos americanos da década de 50. Essa crença, esse otimismo pedagógico, ele se deu no pós-guerra, que era a crença de que, se você massifica a escola, você produz uma sociedade mais democrática. Porque a república precisa de quê? De níveis cada vez maiores de instrução e cada vez maiores concepções de mundo de solidariedade. Isso não é uma invenção comunista, socialista, não é uma invenção de esquerda, isso é do puro funcionalismo norte-americano. Nós precisamos criar uma teia de solidariedade e essa teia é construída na escola, a partir das diferenças que constituem essa teia. O Dr. Miguel Najib não pôde estar conosco, mas a produção e as perguntas, os nossos convidados também fizeram perguntas para o Dr. Miguel Najib. Diego, por favor, só retome as perguntas que fizemos ao Dr. Miguel Najib, por favor. Sim, eu teria questionamento ao professor, mas faço depois. O projeto Escola Sem Partido é criticado porque, se aplicado, dizem alguns, viria a tolher a liberdade de expressão e opinião dos professores na sala de aula. Estados Unidos é um país que é reconhecido amplamente por defender de forma rigorosa a liberdade de expressão dos indivíduos, especialmente com a primeira emenda. ¿Podría explicar, doctor Najib, cómo nesse país se aplica a liberdade de expressão ou de opinião no docente da sala de aula? Essa pergunta é extremamente pertinente, porque, de fato, nos Estados Unidos, os Estados Unidos são o país da liberdade de expressão. A primeira emenda garante o chamado free speech, que é a liberdade do indivíduo se manifestar com a mais ampla liberdade, da maneira mais livre possível. No entanto, nos Estados Unidos, existe uma teoria jurídica chamada da audiência cativa, é a doutrina da audiência cativa. Agora, com relação à liberdade de opinião do professor, é importante deixar claro, o nosso projeto não proíbe o professor, em momento algum, de expressar de maneira neutra, de maneira imparcial, a sua opinião. O que ele não pode fazer é tentar impor as suas opiniões aos estudantes, é tentar fazer a cabeça do estudante, transformar o estudante numa réplica ideológica de si mesmo. Isso é que o projeto não permite, mas a liberdade de ensinar o professor, que garante ao professor o direito de opinar sobre questões controvertidas que façam parte da sua disciplina, esta liberdade está inteiramente preservada no nosso projeto Escola Sem Partido. Professor Paulo, a sua pergunta, por favor. Eu tento pensar que aquilo que o Adorno falou na década de 60, ainda ressoando todo o Holocausto e o extermínio da população judia, de homossexuais, de ciganos e outros povos considerados inferiores, né? Outras pessoas consideradas inferiores, nos campos de extermínio da Alemanha, impostos pelos nazistas no leste europeu, ainda está válido, né? Ele vai dizer que a principal tarefa da educação é evitar que Auschwitz se repita, é evitar que a intolerância se estabeleça. Quer dizer, uma escola ela tem que ser crítica, e uma escola crítica ela é fundamental para a gente combater uma série de discriminações, preconceitos que existem na nossa sociedade. É impossível a gente pensar uma educação neutra, uma educação imparcial, um professor que diga de uma opinião com imparcialidade, né? Não se está vendendo bananas, né? Está se lidando com saberes, com conhecimentos, com processos formativos. E eu queria saber se essa frase do Auschwitz tem alguma validade no mundo da escola sem partido. Eu gostaria que o professor apontasse no nosso projeto qual é o artigo que impede que esses objetivos sejam perseguidos. Qual o artigo do nosso projeto de lei que impede o Estado, impede as escolas de estimular o pensamento crítico dos alunos? Leio aqui expressamente o que diz um dos deveres do professor. Estabelece o seguinte: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Ou seja, o projeto assegura expressamente o pluralismo de ideias, e o pluralismo de ideias é um pré-requisito ao pensamento crítico.
Um aluno só pode pensar criticamente se conhecer os diversos aspectos, as diversas perspectivas das questões controvertidas que lhes são apresentadas. Portanto, eu repito, desafio o professor a apontar qual é o artigo do projeto de lei que impede que esses objetivos sejam alcançados. Professor. Olha, eu volto a dizer que é uma falácia, porque não é o que está escrito que importa. O que importa é o ponto de partida. E o ponto de partida da escola sem partido é um equívoco, é um embuste político. E é simples e fácil dizer por que é um embuste político. Porque a democracia ela não se faz na neutralidade. A democracia se faz tomando posição. Né? Se você não toma posição, não há democracia. A democracia não é uma soma, não é uma conta de zero. Né? Não é, entendeu? A democracia ela se faz no embate, no conflito. Os consensos são sempre provisórios. A visão de sociedade, a visão de democracia é perniciosa, ela é autoritária. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na Alemanha não se edita não sei a pronúncia certa, o Mein Kampf lá do Hitler. Minha luta. Não se edita. Não é porque, entendeu? Não é porque nem tudo é possível na sociedade democrática. Nem tudo. Só algumas coisas são e outras não. Paulo, a escola sem partido, ela toma partido autoritariamente, ela é autoritária. Ela não é democrática. Diego, nós estamos no finalzinho do programa, te pedir bastante concisão, por favor. É que o que é falacioso são precisamente os argumentos do professor. O professor diz que se tem que tomar posição, mas quando alguém toma posição, se essa posição não é a que o professor gosta, é falacioso, é fascista, é Y ou X. A mim me parece que precisamente o projeto, e é o que se está discutindo, o projeto, o texto do projeto, é que possibilita que esse contraponto, que essa discussão sadia de diversas opiniões se leve na sala de aula com justiça. E não que aquele que tomou uma posição imponha essa posição. Obrigado, Diego. Obrigado, professor Paulo, pelo aceite do convite da Rede Catedral. O programa de hoje fica por aqui. Interaja conosco. Envie sugestões de temas para o nosso e-mail. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau.